Boa noite, meus queridos e minhas queridas, professores e professoras de matemática. Sejam muito bem-vindos, né, a essa noite mais especial, essa noite, terça-feira, para o nosso desafio 21 dias. Vocês conseguiram ver as questões do simulado? Viram como esse cenário do ano passado foi muito mais simples do que tinha sido os outros? Então, separei mais 5 questões para a gente conversar, né, verificar aqui e vocês se prepararem, pois o dia 26 está chegando. Está muito perto, só faltam 12 dias. Mas dá tempo de ter. Eu sei que vai ser uma prova diferente, são 80 questões, 3 horas, ou são 4 horas e meia, 5 horas, eu não me lembro agora, mas tem 30 questões na parte geral, 50 questões específicas, mais a redação, ok? Vamos embora? Tá bom. É, Aqui vocês estão vendo, aqui está o nosso simulado, certo? A capa, com esse rapaz sério aí na capa. E vamos logo para a nossa primeira questão. O grande motivador do programa de pesquisa, que denomino etnomatemática, é procurar entender o saber fazer matemática da história da matemática, contextualizado em diferentes pontos de interesse, como dados, povos e nações. Olha, eu já vi 3 ou 4 renados diferentes falar sobre a etnomatemática, certo? E a etnomatemática é uma tendência é, matemática, certo? Ensino em matemática. E é bastante limitado, né? Essa tendência é criada por Ambrosio. Então, há uma grande questão de novo sobre a matemática. Vamos continuar aqui. Uma professora de matemática e os professores de ciências do ensino médio da escola, situada no interior do Rio Grande do Sul, precisam pensar em uma proposta interdisciplinar que aborde o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. A professora de matemática, conhecedora das tendências da educação matemática, decidiu que irá propor aos seus colegas, eu e minhas fotos de espaço aqui, aos seus colegas de ciências, que eles planejem um projeto que se sustente nas ideias da etnomatemática, pois acredita que essa abordagem possa favorecer o trabalho com os diferentes contextos e realidades da comunidade escolar, recordando as proposições feitas por Biratan D'Ambrosio, podemos afirmar que a etnomatemática é, vamos lá, letra A, um campo que não considera a matemática formal e acadêmica. B, o estudo de formas primitivas ou simples do conhecimento matemático. C, uma forma de compreender a matemática como uma construção social e cultural. D, o estudo da matemática voltado exclusivamente para as diversas etnias identificadas na história da humanidade. Bom, vamos ver, identificar as erradas. Primeiro, ela não desconsidera a matemática formal e acadêmica, certo? A etnomatemática também considera ela. Não é a letra A. O estudo de formas primitivas ou simples de conhecimento matemático. Também não é isso. Não é formas primitivas. Ok? D. O estudo da matemática é voltado exclusivamente para as diversas etnias explicadas na história da humanidade. Ela está voltada para diversas etnias identificadas na história da humanidade, mas não é exclusivamente. A nossa resposta aqui, ó, é a letra C. É uma forma de compreender a matemática como uma construção social e plural, ok? Então, tome sempre cuidado com as palavras de exclusivamente, de não, é isso, tá ok? Já foi, né? A primeira questão aqui sobre tendências em educação matemática. Vamos ver qual é do que se trata nessa questão 2. O jogo de cartas Compramonte
foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar cálculos matemáticos, envolvendo soma entre números inteiros. No jogo, a cada rodada, 4 cartas são distribuídas para cada jogador, e outras 4 são colocadas na mesa com os valores visíveis para todos os participantes. Utilizando uma carta da sua mão, o jogador pode comprar uma ou mais cartas da mesa, desde que o resultado da soma entre a carta escolhida da sua mão e as cartas disponíveis na mesa seja igual a zero. Caso um jogador não consiga obter uma soma zero com as cartas disponíveis, ele deve descartar uma carta, colocando-a na mesa com um valor visível e passar a vez para o próximo jogador. O jogador termina quando todas as rodadas são completadas. Vence o jogador que tiver acumulado o maior número de cartas ao final do jogo. Com base no jogo citado, um professor de sétimo ano do ensino fundamental decidiu trabalhar a habilidade da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que consiste em resolver e elaborar problemas com operações envolvendo números inteiros. Depois de explicar os objetivos da proposta, detalhar as regras do jogo, simular as jogadas possíveis, organizar a turma e começar a atividade, ele observou 3 jogadas realizadas por 3 alunos, o aluno 1, aluno 2 e aluno 3, conforme apresentadas na figura a seguir. A primeira carta indica a comprada pelo aluno, e as demais, as cartas compradas na mesa. Aí está aqui, ó. O aluno 1, ele pegou a carta mais 4. Das outras 4 cartas, ele comprou apenas a carta menos 4 e encerrou o seu jogo. O aluno 2, ele pegou a carta menos 3 e pegou das 4 cartas disponíveis a mais 7, menos 5 e mais 1. O aluno 3 recebeu a mais 2 e pegou das cartas disponíveis para ele uma menos 3 cartas menos 4 e uma mais 3. Em relação às jogadas dos alunos 1, 2 e 3, durante as atividades do jogo Compra-Monte e a habilidade de realizar cálculos matemáticos envolvendo números inteiros, assinala a opção correta. Vamos ver. Letra A. O aluno 1, pela simplicidade de sua jogada, não apresentou evidências da compreensão da soma de números inteiros. Isso não é verdade, gente. Ó, ele já comprou uma que quando juntou deu zero a soma. Então, ele percebeu, né? Isso aqui evidencia que ele sabe sim. Não é a letra A, certo? Pois ele apresentou o não aqui está anulando, né? Fazendo, tornando falso o item A. B. O aluno 2 apresentou evidências de domínio da compreensão da soma de números inteiros, de sinais diferentes e das regras do jogo. Sim, né? Olha, você somar aqui, ó, menos 3 com menos 5 dá menos 8, mais 7 mais 1, 8, ele somou 0. Ele usou o máximo do número de cartas que conseguiu, né? Ele usou 4. Vamos ver se tem mais cartas, né, das 5 disponíveis, lá para poder conseguir fazer 0. Então, ele usou o resto do jogo para fazer aqui. Então, aparentemente, é B. Vamos ver as outras. O aluno 3, por realizar maior quantidade de cálculos com as cartas, apresentou evidências da compreensão da soma de números inteiros e das regras do jogo. Aqui, ó, ele não entendeu a regra do jogo. Ele pegou o maior número de cartas, inclusive pegou todas as cartas que eram possíveis a ele, sem se preocupar se a soma era 0 ou não. Então, ele não entendeu a regra do jogo, né? A soma tem que ser 0. Então, ele não compreendeu, não apresenta evidência de compreensão. D. Os alunos 1 e 2 apresentaram evidências do desenvolvimento da compreensão de que a soma entre números inversos é igual a 0. Olha, pelo que a gente tem aqui, o número 1 é verdade. Ele compreendeu que números inversos é igual a 0. Mas o número 2 não tem evidências sobre isso. Ok? Eles realmente compreendem, o 2 compreende, né, tem domínio aí da soma de números inteiros, mas não tem
entre aspas, não é evidência. Né? Se ele está sabendo que isso aqui é zero, provavelmente ele sabe que isso aqui também é. Mas ele usou a vantagem da regra de quanto mais cartas ele pudesse ter para poder fazer zero. Ele não usou todas as cartas, né? Então ele fez propositalmente escolher essa. Então, o 1 sim, mas o 2 não tem essa evidência. Então, nossa resposta aqui é a letra B. Isso aqui, pessoal, né, é a habilidade, né, o objeto de conhecimento, né, que fala, esqueci o nome agora, mas tem uma que fala especificamente do jogo, né, dos recursos didáticos, ok? E também a habilidade número 1, né, que está envolvido tudo. Vamos ver a questão 3. Um professor de matemática, ao elaborar o planejamento de uma aula para o ensino médio, que envolvia diferentes tipos de funções, decidiu utilizar com a turma o software GeoGebra como recurso pedagógico para favorecer a visualização gráfica e a compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos. Ao final da proposta, numa das questões avaliativas, o professor projetou o gráfico de uma das funções desenvolvidas no GeoGebra durante a aula e questionou os alunos sobre qual seria a lei de informação matemática que se relacionava com esse gráfico mostrado a seguir. Aí temos esse gráfico aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para vocês conseguirem ver melhor esse gráfico. Aqui está o gráfico. Nesse contexto, qual das informações matemáticas apresentadas a seguir deveria ser apontada como correta pelos alunos? Observe. A e B, eles apresentam a função logarítmica. C e D, função exponencial. Lembrem, função logarítmica, né? Ela viria aqui assim, ó, ou assim. Então, não é logarítmica. É exponencial. Que é exponencial é assim ou assim. Nesse caso, exponencial decrescente. Um A menor do que 1, né? Entre 0 e 1. É exponencial entre 0 e 1. Então, não é nem A nem B. Ou é C ou D. Aí, vamos ver esse ponto aqui, ó. Quando x é 0, dá 2. Quando você faz x igual a 0 na letra C, se x é 0, qualquer número elevado a 0 vai dar que y é 1. Mas aqui, quando você faz x igual a 0, vai dar 0 menos 1, vai dar menos 1 elevado a menos 1, 1 meio elevado a menos 1, que vai inverter, vai dar 2. Então, vai ser y igual a 2. Então, a resposta é a letra D. Viu, pessoal? Está bem mais simples as questões, né? Eles realmente compreenderam que precisavam mostrar, ver que o professor precisa entender, compreender, né, todo o raciocínio básico para que o aluno não possa ensinar o básico para os seus alunos. Não adianta. É saber se ele sabe ou não sabe algo mais complicado. Por isso que eles diminuíram um pouco aí o nível das questões. Certo? Dá muito mais didático mesmo. A questão 4. Um professor de matemática, conversando com os seus alunos, percebe que a quadra esportiva da escola, de formato retangular, não é cercada por tela de arame, e os alunos pedem para levar tal discussão para a sala de aula, a fim de que, em grupos, procurem determinar quantos metros de tela seriam necessários para cercar essa quadra. Considerando a situação, assinale a opção que expressa o raciocínio e a fórmula correta para que os alunos cheguem à medida desejada. Como a quadra é retangular, é preciso somar as medidas dos quatro lados. Mas, como os lados opostos têm a mesma medida, multiplica-se o comprimento por 2, somando-se o resultado com o dobro da largura. Então, essa medida, denominada perímetro, é obtida por meio da fórmula P igual a 2x mais 2y, onde
P é o perímetro, X é a largura e Y é o comprimento. B. Como a quadra é retangular, é preciso multiplicar as medidas dos dois lados diferentes, mas os lados opostos têm a mesma medida, multiplica-se esse resultado por 4. Então, essa medida, denominada perímetro, é obtida pela fórmula P igual a 4 vezes x vezes y, onde P é o perímetro, x é a largura e y é o comprimento. C. Como a quadra é retangular, é preciso multiplicar as medidas dos dois lados diferentes, pois os lados opostos têm a mesma medida. Então, essa medida, denominada perímetro, é obtida por meio da fórmula P igual a x vezes y, onde P é o perímetro, x é a largura e y é o comprimento. Letra D. Como a quadra é retangular, é preciso somar as medidas dos lados diferentes, pois os lados opostos têm a mesma medida. Então, essa medida, denominada perímetro, é obtida por meio da fórmula P igual a x mais y, onde P é o perímetro, x é a largura e y é o comprimento. Bom, retangular, né, os lados x e y, e realmente ele quer cercar, vai ser o perímetro. E o que é o perímetro nesse caso? É esse que fala aqui, né? 2x mais 2y. Nenhum dos outros ali é a medida correta do perímetro. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Bem simples também. E já entramos na última questão de hoje, né? Bem rápido. As questões, gente, né? Acredito que vocês vão ter tempo de fazer na prova, porque elas podem ver que ficaram muito mais simples, né? Mais fácil de vocês captarem e entenderem, ok? Não precisam vocês irem tão ansiosos para essa prova. Tente dar o máximo de vocês para vocês estarem bem posicionados para quando abrir um concurso numa cidade que você é do seu interesse, né? Você possa estar dentro, né, dos interessados ali quando ele chamar, ok? A questão é o seguinte: as potencialidades dos alunos devem ser estimuladas para que haja um aprendizado efetivo. No ensino da matemática, para pessoas com deficiência visual, que é o nosso foco, teremos que buscar outras formas para que os olhos não sejam considerados o único meio de acesso à informação. A utilização de recursos metodológicos, além dos visuais, é necessária a fim de que outros sentidos sejam estimulados para a construção do conhecimento. Entre os 25 estudantes de uma turma do sexto ano do ensino fundamental, um é uma pessoa com deficiência visual, sendo acompanhado pelo monitor contratado pela instituição escolar. Na aula de matemática, a professora decidiu fazer uso do geoplano, disponível em quantidade para todos os alunos, a fim de desenvolver cálculos envolvendo área e perímetro de figuras planas. Considerando esta situação e a escolha do recurso didático para criar um contexto pedagógico inclusivo, a professora deve, letra A, distribuir geoplanos táteis apenas para o estudante com deficiência visual, ajustando previamente o grau de dificuldade das atividades desse aluno por causa da deficiência. B. Instruir o monitor para trabalhar separadamente o geoplano do estudante com deficiência visual, visando garantir para esse aluno um ambiente de aprendizado mais adequado e propício à aprendizagem. C. Distribuir geoplanos táteis para todos os alunos, permitindo que o estudante com deficiência visual participe da atividade dos colegas e fornecer descrições verbais detalhadas para explicar os conceitos. E D. Instruir verbalmente o estudante com deficiência visual sobre o geoplano, optando por não utilizar recursos táteis para evitar confusões no aprendizado desse aluno, enquanto os outros usam geoplanos impressos. Vocês viram, pessoal? Já perceberam, né? Uma coisa que eu gostei dessa questão. É a primeira questão que a gente está trabalhando, né, nossa OC14, que é a inclusão matemática, né? Inclusão dentro do ensino matemático. Que até o ENAD 2021 nunca houve nenhuma questão. A partir de 2024, ele usa esse nova OC, e ela está aí, uma questão muito legal. Quando a gente fala de inclusão, a gente sabe que a gente tem que incluir todos, certo? Se a gente puder fazer atividade
igual para todos, aquilo que se incluir, certo? A letra A, se eu botar apenas para o estudante, não é uma inclusão completa. Se eu botar separadamente, é a mesma coisa que botar dizer apenas separadamente. Né? E a letra D é pior ainda, não utilizar recurso com ele. A resposta é a letra C. Essa é a resposta mais inclusiva de todas. Ok? E é isso, pessoal. Chegamos ao nosso final, né? Aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido bem. Vejam que prova gostosa. Tenho certeza. Dia 25 vai ser maravilhoso para você. Certo? Já disse que eles entregaram apenas as questões. Vou procurar, né, mais questões assim de 2024. Caso eu não encontre, vou fazer um simulado com questões, né, similares a essa prova aqui, certo? Para a gente trabalhar no nosso próximo encontro, tá certo? Bom estudos a todos, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.